Passo a palavra à técnica do Serviço Área Protegida, Adélia Araújo. Boa tarde a todos. E depois os meninos vão colaborar também na apresentação das plantas e nas propriedades. Eu sei que eles estão ansiosos para começar. Vamos começar por ver aqui então o início do PowerPoint que eu preparei. E tem aqui uma frase que eu encontrei que achei muito bonita, porque fala de uma relação entre a medicina e a natureza, com um médico e alquimista nascido em 1453. Depois, mais à frente, nós vemos que as plantas medicinais temos uma ciência do futuro que já está baseada na sabedoria do passado. E a sabedoria do passado vem-nos já desde a pré-história, quando em inovações e escavações foram encontrados já pólenes de plantas em várias escavações pré-históricas. Pronto, agora já vem melhor. Nós também sabemos que houve várias experiências ao longo de gerações em que foram eliminadas plantas venenosas e foram encontradas as plantas mais apropriadas para tratar algumas doenças e alguns sintomas associados a várias doenças. Os nossos antepassados foram fazendo experiências, foram experimentando e foram encontradas plantas mais apropriadas para tratar doenças de muitos foros. Foram eliminando as que não interessavam e foram encontrando, e até aos nossos dias chegou a experiência dos nossos avós, que nós conhecemos com os chás e as mesinhas, e que hoje também trouxe algumas para vocês verem. Depois no fim podem ver uma mesa que tem ali, algumas receitas e algumas que eu também trouxe que fiz. No entanto, nós devemos ter em atenção algumas recomendações importantes no uso das plantas medicinais. Devemos ter em atenção que não podem ser usadas plantas selvagens. Primeiro, temos que ter em conta a preservação das plantas. Devemos, preferencialmente, usar plantas que tenham sido plantadas por nós ou por alguém e que sejam de jardim. Porque as plantas medicinais, algumas também estão ameaçadas de extinção. E depois, algumas recomendações muito importantes. Toda e qualquer planta deve ser evitada durante a gravidez. Se queremos usar plantas medicinais durante a gravidez, devemos sempre consultar o médico, exceto as que são as aromáticas que são utilizadas na culinária. As indicações presentes nas plantas medicinais nunca substituem uma consulta no médico. E todas as pessoas que estão a utilizar a medicação prolongada devem evitar também a utilização de plantas medicinais, exceto se for recomendado pelo seu médico. Também devemos de utilizar as plantas medicinais, mas só com conhecimento das próprias, ou então com alguém que as conheça mesmo. E na planta medicinal devemos ter em atenção que há muita diferença entre a folha, o caule, o fruto e a raiz. Diferentes partes da planta têm diferentes efeitos. Também devemos ou conhecer bem as plantas tóxicas ou apanhá-las com alguém que as conheça. Isso são as recomendações principais. Desde sempre que o homem utiliza as plantas no livro da dor, isso nós já sabemos, já temos falado atrás, e ao longo dos tempos nós sabemos também que foram atribuídas às plantas poderes mágicos, poderes até de bruxaria em algumas plantas.
É muito interessante nós fazermos uma pesquisa sobre isso e descobrirmos coisas muito engraçadas, principalmente na Idade Média, eram atribuídas a plantas poderes de bruxaria e de feitiçaria. Recentemente, o poder empírico tem sido apoiado por estudos científicos e estão a descobrir-se novas utilidades de plantas já muito utilizadas. Da magia das plantas vem agora a descobrir-se um novo caminho, o caminho da ciência. Os egípcios foram os primeiros povos a descobrir a maneira de extrair os ingredientes, o princípio ativo das plantas. Durante a Idade Média, como eu já vos indiquei, o uso das plantas era muitas vezes uma mistura de magia e superstição. Depois, a partir da Renascença, os cientistas começaram a impor as suas ideias e começou a pouco e pouco a haver uma investigação mais séria sobre os princípios ativos das plantas. No final do século XVIII, começaram a isolar-se os primeiros compostos. Nos nossos dias, estamos a descobrir e estamos a avançar cada vez mais na pesquisa e vemos que as plantas estão sempre na investigação farmacológica. As plantas são ricas em metabolismos secundários e os metabolismos são compostos orgânicos das plantas que têm propriedades fitoterapêuticas e que são essas que importam para a ciência, para depois para fabricar medicamentos ou para ajudar a compor medicamentos. As estruturas químicas das plantas encontram-se na base de inúmeros medicamentos. Em investigações recentes, descobrimos, por exemplo, que a pervinca de Madagascar, nós aqui não temos essa planta, mas temos uma pervinca, que é uma florzinha roxa que aparece muito nas beirinhas dos caminhos. É uma flor roxa muito simples. E foram isolados 2 poderosos alcaloides que aumentavam a esperança de vida em pacientes com a doença de Hodgkin e a leucemia aguda. A casca do teixo combate vários tipos de cancro. O teixo nós temos nos nossos jardins. Tem aquelas bolinhas vermelhas. A mandrágora americana e a Quassia amargosa. Estas plantas foram extraídas substâncias também anticancerígenas. O cogumelo descoberto no solo norueguês deu origem a um medicamento imunossupressor que evita os fenómenos de rejeição que facilita o transplante de órgãos. A casca do tronco do plátano, nós temos imensos plátanos em Ponte Lima, temos a Avenida dos Plátanos também, e está a ser alvo de numerosos estudos na luta contra a SIDA. Agora, tenho aqui algumas mesinhas, eu chamei mesinhas, são receitas tradicionais. Eu só vou passar à frente. Eu tenho ali as receitas, tirei fotocópias, quem quiser pode levar no fim. Mas não fez bem. Não fez bem e não utilizou plantas convenientes. Tem que fazer melhor. Pronto. Temos aqui umas infusões para o cabelo. Tenho um xarope de tomilho contra a tosse. Isto aqui são receitas simples para doenças simples. Se a tosse persiste e se houver febre assim, é como eu disse no princípio, consultar ao médico. Está bem? Isto aqui tem uma chamada de atenção, porque utiliza mel e nunca se deve dar mel não pasteurizado a bebés. Podem ocorrer casos de botulismo. Tenho aqui muito lavandas e vinagre. É muito fácil de fazer, também tenho ali a receita, mas não podem levar. Eu já experimentei e já fiz e já experimentei. Tenho aqui um bálsamo de ervas para os músculos doridos, quando fizerem desporto, se quiserem ficarem com os músculos doridos, podem experimentar também fazer, só leva ervas e azeite. E depois eu trouxe aqui mais dois painéis só. Eu gostava que vissem que
fala das plantas como repelentes de insetos nocivos. Podem plantar estas plantas aromáticas medicinais nos vossos quintais, nos vossos jardins, que elas ajudam a repelir os insetos. Por exemplo, o cebolinho, os coentros, o funcho, a ceborelha e a hortelã-pimenta ajudam a repelir os anfíbios. Eu trouxe aqui a imagem. Os araniços são afastados pelos coentros. A borboleta e a traça da couve não gostam do cebolinho, do poejo, da salva e da artemisia e do absinto. E os carangaveiro não gostam da calêndula. As formigas não gostam do hortelã e do absinto e não gostam também delas em casa. Podem pôr os vasos na janela, que elas não gostam mesmo nada. As lesmas não gostam do funcho, do alho, do alecrim e do absinto. A mosca branca e a mosca da cenoura são afastadas pela artemisia, pelo cebolinho, pelo alho, pela salva, pelo alecrim, pela calêndula, pelo tomilho e pelo absinto. E os pulmões não gostam da arruda e do absinto. E as moscas também não gostam da arruda. Podem pôr os vasos de arruda à porta, que as moscas não entram. E terminei a minha apresentação. Obrigada.